Bom, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Claudinei, eu sou gerente da área de mercado da Lógica. Sempre é uma satisfação estar falando de gestão, de tecnologia e, claro, que hoje com o viés da indústria 4.0. Pessoal, o que nós queremos apresentar aqui para vocês hoje é uma conversa, um debate, claro, dos sistemas de gestão, que é o que a Lógica é especializada. Está há 38 anos no mercado, a matriz é a Panambi, então uma empresa genuinamente panambiense. Somos especialistas na área de gestão da manufatura, então a Lógica hoje ela não desenvolve soluções, sistemas de gestão que não seja para a área da indústria. Temos em torno hoje de 700 indústrias atendidas no Brasil e também contamos aí com uma estrutura de mais ou menos uns 110 profissionais. A nossa matriz é aqui em Panambi. Então, nosso centro de desenvolvimento, ele é Panambi, claro, temos alguns braços fora de Panambi, mas basicamente a estrutura de desenvolvimento é Panambi. Também temos uma empresa parceira nossa, que é uma revenda premium, que é a JJG Consultoria, que atende para nós todo o mercado do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Temos duas unidades no Paraná, Maringá e Curitiba. Essa unidade também atende um pouco o sul de São Paulo. São Paulo, duas unidades também em Piracicaba, que atende toda aquela região noroeste ali, e também centro-oeste do Brasil, muito impulsionado pelo pós-colheita, armazenagem. Nós temos muitos clientes nesse segmento. Mogi das Cruzes atende Grande São Paulo, ABC também, e Nordeste temos uma unidade que atende em Fortaleza, que atende para nós toda a região Nordeste, e Norte é uma região assim que nós temos poucos clientes, não compensa ter um centro próprio, né? Mesmo, pessoal, com essa questão toda hoje da tecnologia, do atendimento remoto e tal, nós sentimos muito a necessidade de ter pontos físicos presenciais, né? Então, isso é algo assim que é importante hoje mesmo no segmento da tecnologia. Justamente é um dos vieses que nós temos muito forte, que é a parte da consultoria de implantação para colocar no ar as ferramentas, né? Então, nós vamos falar um pouquinho mais disso para frente. Bom, pessoal, ouvindo aqui os colegas falando, né, algum pessoal aqui até comentou, pessoal a visão do diretor, do CEO da Volkswagen, vamos estar com a indústria 4.0 2030. Então, ali, pessoal, bem na nossa extrema direita lá, indústria 3.0 e 4.0, nós estamos trabalhando muito nessas migrações, essa que é a grande realidade, né? Então, ali da indústria não aparece muito bem, mas trabalhamos muito a questão das automações, do uso da tecnologia, isso já a partir da década de 70. E, claro, a indústria 4.0, a partir de 2010, 2011, que tivemos esse impacto mais relevante. E, realmente, assim, as empresas, elas estão muito nesse processo de migração para o contexto, então, da indústria 4.0, né? Grandes transformações, nós trabalhamos muito, pessoal, a parte do desenvolvimento da solução, do ERP, mas também colocamos muita energia para colocar no ar os sistemas de gestão nas indústrias. Então, hoje, nós temos, claro, todo um braço de desenvolvimento, de tecnologia, de suporte, mas um trabalho muito forte de consultoria em gestão e tecnologia, tá? Então, essa questão ali que diz grandes transformações nas empresas e nos negócios é o que nós passamos muito claramente nos clientes que nós estamos, tanto que estão na carteira há muitos anos, que estão buscando essa evolução, mas, claro, os clientes novos que entram e que querem implementar essas metodologias, essas tecnologias. Aqui nós temos, pessoal, a questão da inteligência artificial. Nós, claro, como uma empresa de tecnologia, nós temos debatido muito sobre isso. São temas muito recentes. Se vocês analisarem o ChatGPT hoje, que é o motor da maioria das IAs que tem no mercado, ele foi lançado há 2 anos e meio, né? Novembro de 2022. Né? Então, no contexto da indústria 4.0, a inteligência artificial está com um braço tão forte que ele abrange praticamente todos os pilares da indústria 4.0. Né? Então, em cada um dos pilares da indústria, a gente vê o impacto da questão da inteligência artificial. Então, hoje, dificilmente nós conseguimos não relacionar essas coisas. Pelo viés da tecnologia, toda a questão da indústria 4.0, os desafios que nós viemos debatendo aqui, mas, claro, também
essa questão da inteligência artificial. Como que nós entendemos hoje um sistema de gestão, né? O dito ERP, Sistema de Gestão Empresarial. Nós temos muito uma visão de ecossistema de soluções, né? Então, alguns pontos-chave ali, rastreabilidade, redução de custos, integrações com ferramentas da indústria 4.0, com foco na performance industrial. Então, nós trabalhamos muito essa parte das integrações das soluções. Então, se nós pensarmos em ERP há 20 anos atrás, eram soluções que não se conectavam. Eram soluções que ela tinha uma auto-performance e entregava aquilo. Hoje, não. Hoje, os ERPs, ele é o centro da operação da empresa, da indústria, mas, obviamente, ela tem que ter uma multiconectividade com todas as soluções, que daí entra muito o viés da indústria 4.0 e também das IaaS. Aqui, pessoal, basicamente, aqui foi feito o recorte de uma indústria completa, aqui temos todas as áreas, né? Então, o sistema de gestão, quando você pensa assim, no sistema de gestão ERP, ele atende todas as áreas de uma indústria, seja as áreas de back-office, que nós chamamos de gestão, uma área administrativa, comercial, financeiro, controladoria, fiscal, contábil. Mas a ênfase aqui que nós vamos trabalhar é em cima da manufatura, tá? Então, aqui foi feito um recorte também, que nós temos uma estrutura base operacional de uma área, por exemplo, assim, de manufatura. Então, a gente chama de estrutura base, tá? E aí nós temos, depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso, nós temos uma questão que é um grande desafio, que é justamente a estruturação desses processos internos. Então, aqui nós temos ao centro uma área de PCP, né? E aí, claro, aqui, oportunamente, planejamento, programação e controle de produção, é o PPCP. E aí nós temos, nessa área central de operação, todas as derivações de cada sub-área, né? Então, aqui nós temos uma área de engenharia, na parte superior, trabalhando integrado com soluções de integração CAD. Então, hoje, pessoal, não se cadastra mais a estrutura de produtos manualmente, apesar que muitas empresas ainda fazem, mas existem integradores que fazem essa ponte entre a área de engenharia de projetos e a parte de PCP, de fábrica, né, para você disparar, então, todo o teu controle de produção. Aqui, pessoal, já começa a aparecer, então, os desdobramentos, o PCP como o centro de operação, interagindo com compras, com a parte de estoques, integrado à produção. Então, conforme o ciclo produtivo vai evoluindo, essas integrações automatizadas, e aí, claro, ferramentas ali de chão de fábrica também, fazendo esse interfaceamento entre as soluções, né? Então, hoje, na parte da operação de um sistema de gestão, ele tem uma responsabilidade de comandar todo esse processo operacional como se fosse uma primeira camada de operação. Então, se nós olharmos ali em PCP, eu tenho lá ordens de fabricação, por exemplo, é claro que eu tenho que ter uma ordem de fabricação, mas ela é um dado operacional, né? Então, eu preciso daquilo para mim operar minha manufatura. Aí, digamos, depois eu vou lá e faço um apontamento de chão de fábrica, conforme os processos de produção. Então, eu faço aquele apontamento e eu também tenho mais um dado estruturado. Então, para que serve essa primeira camada operacional do ERP? É para a operação da indústria, né? Então, essa é a primeira, digamos assim, o primeiro objetivo de você ter um ERP. É você conseguir operar a tua venda, operar a tua área de engenharia, você produzir, você disparar as correlações de produção e tudo mais. Só que hoje, nós estamos vivendo muito essa questão de uma camada adicional, que é uma camada 2, digamos assim, de você trabalhar com uma inteligência para ler esses dados operacionais. Aí nós estamos falando já de uma segunda camada de gestão. E aí nós entramos numa visão mais tático-estratégica, né? Então, aquele dado hoje que é gravado de um apontamento de chão de fábrica, digamos assim, do meu processo fabril, um apontamento feito eletronicamente, ele é um dado que ele fica no banco de dados como uma primeira camada. Então, aquilo serve para aquele apontamento setorial. Só que depois, aquele dado, ele pode subir e deve subir para uma segunda camada de análise.
né? E aí eu vou analisar se aquele dado ele está dentro de uma aceitação, se tem alguma anomalia com ele, eu junto ele com outras informações e monto indicadores, né? Então, o sistema de gestão hoje também ele tem esse viés que ele pega, nós temos uma solução, chama-se PlintView, que é uma solução de Business Intelligence, ele entra atuando nessa segunda camada para colocar um viés de inteligência, né? Então, aí estamos falando de uma segunda camada para você fazer análises mais estratégicas, táticas e estratégicas da tua operação, né? Depois eu vou aprofundar um pouquinho mais esse conceito. Então, pessoal, nessa questão operacional, hoje as ferramentas, elas se conectam ao sistema de gestão para colocar toda essa inteligência aqui. Ainda dentro desse ecossistema de soluções, esse lado aqui da nossa direita, aqui nós temos ao centro, então, o Fabril System RP, que é o sistema de gestão. Então, aqui ele tem múltiplas conexões com ferramentas, desse lado aqui, com ferramentas que são utilizadas muito para a área de projetos, né? Então, hoje, projetos e desenhos, existe essa integração, essa conexão entre essas soluções e que dão, portanto, uma performance nas áreas de engenharia. Então, hoje, as empresas estão buscando muito essas automações. Aqui não estamos falando diretamente da indústria 4.0, mas sim ainda da indústria 3.0, né? Isso aqui tem a ver com aquelas integrações CAD/CAM ainda, né? Mas, claro que quando elas sobem para uma camada, digamos, de computação em nuvem ou integração de sistemas, aí ela já entra no viés da indústria 4.0. Então, aqui, pessoal, nós temos, desse lado, essas integrações para performance entre áreas de engenharia e manufatura-produção. Aqui desse lado, nós temos integrações com várias ferramentas para a performance, então, do chão de fábrica. Então, aqui, por exemplo, ali no meio tem duas soluções, Drummer APS e SID, que são soluções de APS. Para mim fazer um ajuste mais fino, mais avançado da minha produção, para mim montar um sequenciamento de produção mais avançado. O ERP, ele não contém esse recurso diretamente, né? Mas ele tem uma integração com essas soluções. Então, nós temos, de um lado aqui, essa parte de projetos, né? Alimentando o PCP de uma forma mais estruturada, e daí, claro, no momento da produção do chão de fábrica, nós temos uma série de soluções que podem ser integradas para dar essa performance operacional. Para fechar, pessoal, esse slide aqui embaixo nós temos também o ERP, ele tem que ter uma integração hoje com as ferramentas de e-commerce e marketplaces, né? Então, existem motores hoje, existem empresas, indústrias, né, que têm os braços aí, que vendem muito no mercado eletrônico, no mundo digital, então nós temos essas integrações, e aí, abraçando todo esse conjunto de soluções, nessa camada mais de gestão, aí nós entramos com a solução PlintView, que é um software da lógica para trabalhar uma visão mais de inteligência, mais de estratégia das informações. Por isso, pessoal, que para nós está muito claro hoje essa visão de ecossistema de soluções, do ERP trabalhar cada vez mais integrado com soluções que dão um conjunto todo de performance para a indústria. Aqui algumas telas capturadas, nós temos lá uma ordem de fabricação, mais lá na direita, temos aqui embaixo os integradores CAD, ali apontamentos de informações e dados mais estratégicos, tá? Então, a captura de algumas telas do ERP, para que realmente assim, vocês visualizem essa operação, digamos assim, de uma forma mais visual, né? A questão do PlintView, nós chamamos que ela é uma extensão de inteligência e tecnologia. Ele trabalha muito também nessa questão da gestão à vista, cada vez mais. A gestão à vista eletronicamente, né? Nós temos toda uma evolução das ferramentas de Kanban nas nossas fábricas de longa data. Então, hoje tem muitas TVs, muitas telas que se trabalham nesse conceito de gestão à vista. É uma ferramenta que oferece um elevado nível de flexibilidade, porque aquele dado que ele é colhido da produção, ele pode ser personalizado na forma de visualização que eu preciso para a minha gestão. Então, ele tem um elevado nível de customização e personalização. Gestão por metas, nós falamos aqui,
o pessoal da NDR, da Craft, falou, olha, nós temos soluções assim que dão alertas, quando alguma coisa não está legal, sobe a informação e dá um alerta, né? Então, o sistema de gestão também. Então, essa gestão por metas em tempo real, ele dispara análises, medições de desempenho e ele dispara informações no e-mail, informações de resultado no celular. Então, ele pode dar alertas também a partir dessas automações todas, aí, claro, no contexto digital, né? Por fim, solução mobile cloud, hoje é algo assim que a gente debate muito na empresa, que precisamos cada vez mais ter soluções que sejam de um elevado nível de portabilidade, de mobilidade, né? Então, essa solução também trabalha muito nesse sentido. Pessoal, nós temos um trabalho muito forte na parte de desenvolver o nosso cliente no sentido dele usar as tecnologias. Na área de TI, nós chamamos isso do manager. O manager é quanto que uma empresa se apropria das tecnologias que ela compra. Quanto que, efetivamente, eu utilizo na minha indústria as tecnologias, né? Nesse sentido, a gente sempre vê, assim, ó, que as empresas têm elevados níveis de maturidade, depende muito, assim, de uma visão estratégica, então está escrito ali frentes estratégicas e operacionais, né? Então, ela é uma decisão, quando a empresa está buscando essas evoluções tecnológicas, tem que ser de cima para baixo, né? Então, a alta gestão e os níveis intermediários ali têm que estar envolvidos nessa missão. Nós sempre procuramos trabalhar a partir disso, né? E tem que ter essa compatibilidade entre visão da estratégia organizacional para com processos e pessoas, né? Então, não tem como a gente desvincular essa necessidade, digamos assim, do envolvimento da alta gestão com os níveis intermediários e aí sim com aquela base de operação para que a tecnologia seja implantada e absorvida, que é o manager. Então, realmente assim, a gente percebe um gap hoje das empresas verdadeiramente elas usufruírem das tecnologias que elas compram, né? Nós pegamos empresas assim, e aí a gente sempre pensa que, tipo, o mercado de São Paulo, o mercado de São Paulo, ele trabalha em outra sintonia. Pessoal, nós temos muitos clientes lá que eles engatinham em gestão de manufatura, e são boas empresas. Então, nós temos um trabalho muito forte para fazer em termos de automações, em termos dessas melhorias operacionais. Tempo de mudança e aprendizado, maturidade das empresas, né? Então, como colocar em prática essas frentes, tá? As empresas, pessoal, ela tem que ter um viés de inovação, como se fosse uma sementinha plantada. E aquilo, com o passar do tempo, ela vai desenvolvendo o seu gosto pela tecnologia, ela vai implantando as melhorias. Então, assim, quando nós começamos o trabalho numa indústria hoje, seja pequena ou média, ela tem um tempo de maturação para absorver e para implantar essas tecnologias. Mas qual que é o primeiro desafio, digamos assim? É que você tenha um olhar, uma pequena janela aberta para que você trabalhe o viés da inovação e da tecnologia. Mas isso está muito relacionado com a maturidade das empresas. Nós participamos esse ano em 2 feiras, participamos na Expomaf em São Paulo, que é uma das maiores feiras da América Latina de automação, máquinas, ferramenta. Agora, umas 3 semanas da Intermac em Joinville. É muito debatido, justamente o empresário e sua equipe técnica, qual o portfólio de soluções que ele precisa comprar para tornar a empresa dele com o viés da automação, com o viés da indústria 4.0. Né? Então, o empresário em geral, o empreendedor, ou mesmo os profissionais que fazem gestão das áreas, eles têm muitas dúvidas tecnológicas, porque são muitas soluções integradas. E a questão da inteligência artificial agora, ela está muito fragmentada. Você pode colocar motores de indústria 4.0 que resolvem pequenas demandas. Eu posso ter um centro de IA no meu PCP para criar um motor de algum tipo de análise que eu preciso, que dá uma performance melhor para mim. E aquilo você faz totalmente descentralizado de soluções mais amplas em toda a empresa. Então, as IAs, elas estão dando essa característica, né? Mas isso tudo depende muito, pessoal, da maturidade empresarial.
Para fechar minha fala, nós acreditamos muito que para fazer rodar essas soluções todas, nós temos essa tríade aqui de necessidades. Pessoas, gente, claramente o motor da mudança, processos e tecnologia. Então, e a tecnologia como meio, não como fim. Né? A gente vê muitos pensamentos, a gente tem visto assim muitas percepções de que a tecnologia é o fim, não, ela é o meio. Né? Nós temos que trabalhar as pessoas do front principal, nosso principal ativo, para ter um coração aberto e uma mente aberta para essas tecnologias, para essas mudanças, e, gente, impactos bem significativos nos processos, né? Nos processos da empresa. Algumas falas aqui, o pessoal da Cotripal comentou, aquela questão da rastreabilidade. Gente, eles não vai ter tecnologia que resolva sozinha aquilo. Ele vai ter que mexer no processo para fazer toda aquela logística de rastreabilidade, né? Então, a gente acredita muito nessa tríade de pessoas, processos e tecnologia para a gente conseguir sucesso e conseguir o uso mais efetivo dessas soluções tecnológicas nas empresas. Esse, pessoal, é o cenário atual da Lógica, uma empresa de 38 anos, né, que já passou aí por algumas revoluções, digamos assim, na tecnologia, e realmente, assim, estamos bastante impactados hoje e bastante esperançosos, assim, que tem muitos recursos que vão agilizar muito o trabalho. Realmente, no contexto da indústria 4.0, elas vão agilizar esses pequenos motores, eles vão ser presentes em detrimento às soluções globais. O RP, você vai implantar o RP, ele impacta em toda a gestão da indústria. Eu estou dizendo o seguinte, que nós vamos ter fragmentos de soluções com o viés da indústria 4.0 e, claro, da inteligência artificial. Então, nós temos uma fragmentação para dar essa performance. Tá? Então, pessoal, essa é a mensagem para hoje. Fico à disposição para questionamentos, dúvidas. Ok. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu estou com umas 3 aqui. Não, eu não vou me aguentar, tá? Porque, assim, a gente tem uma linha de corte muito clara, tá? E quando a gente fala de indústria 4.0, isso não vai ser possível se não juntar TI com TA. Ok? Mas a gente tem uma linha muito clara que fica ali, ó, entre a camada do SCADA e a camada do MES. Tá? Eu acho que eu estava com... ligado? Não? Ah, tá. Acho que era o carro. Não, acho que tá ok. E o que acontece, né? Do MES para cima se fala em TI. E quando se fala em TI, se fala em centralizar. Se não botar tudo no servidor, eles não estão satisfeitos. E quando a gente olha dos caras para baixo, a gente está falando de TA. E enquanto a gente não descentralizar tudo, eles não estão satisfeitos também. Tá? Então, tu falas ali ó, de posições descentralizadas. Como essa área de TI enxerga isso? Por quê? Porque eu ouço de muitas empresas a questão de tipo, poxa, tem um RP que tem muitas soluções, mas eu não uso nem 10% dele. E, olhando a outra camada, que é a camada do MES, eu já tenho visto muitas empresas optando por criar o próprio MES. Por quê? Porque não achou uma solução customizada para si. Sempre é aquela coisa assim, tipo, poxa, é um carro de 7 lugares para uma família de 3 pessoas. Né? Nunca tem aquela coisa customizada, né? Aquela coisa própria. A indústria 4.0 ela traz justamente essas premissas, de serem descentralizadas. Como que a Lógica enxerga isso? Bom, pessoal, é um processo de mudança, tá? É claro que se nós pensarmos alguns anos atrás, é muito mais confortável com a empresa de TI ela ter todas as informações sobre o seu domínio e controle do seu banco de dados principal. Tá? Mas isso não é mais a realidade hoje. Né? Então, a empresa ela tem que ter, na sua operação do RP, a integridade dos dados, ela tem que manter os dados confiáveis para poder manuseá-los, mas aquilo tem que estar disponível para as conexões. A própria questão da tecnologia da informação, gente, nós temos o conceito de APIs, que é um conceito avançado de integração entre sistemas. Então, hoje, a própria TI evoluiu nesse sentido. E hoje eu estou falando de 2015, 2016, 10 anos, né? Que existem muitas portas abertas, muitas soluções de tecnologia para fazer essas integrações. Então, nós acreditamos muito em adequar a necessidade conforme o mercado disser. É claro que se você pensa assim, numa solução customizada para um cliente, atenção, gente. Quando a gente pensa em escala, eu tenho um desafio mercadológico de
pensar em quem vai pagar essa conta, né? Então, nós temos soluções assim, que elas são soluções amplamente utilizadas pelo mercado e que você tem um projeto técnico de mais viabilidade para integrar, porque daí eu tenho múltiplos clientes que podem adquirir aquela tecnologia, né? Mas, em geral, a tecnologia existe, professor, tá? Nós temos uma mente muito aberta para desfragmentar e cada vez mais integrar as soluções. Então, essa lista aqui, ó, nós queremos aumentar ela, tá? Então, aqui tem várias soluções, por exemplo, da família Cine, da SK, tem vários softwares com fins específicos dentro dessa solução. Essas soluções mais tecnológicas que estão mais no mercado, essas janelas estão abertas, né? Então, é uma ruptura, claro que é uma ruptura, mas tecnologicamente, em termos de projeto, ele tem que comportar isso, ele tem que comportar essa customização. Perfeito, perfeito. Dúvida? Bom, então pedimos palmas aí para o Claudinei e ao Aldo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Fechou, professor.